Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para tudo que vocês estão fazendo, acaba de chegar uma nova informação lá de Brasília. Tá pegando fogo, está bombástico. Todo mundo parou para ver isso aqui. Vamos aqui deixar os créditos para a TV Injustiça da plataforma YouTube. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Já deixa seu like, que ajuda nós demais o nosso conteúdo para chegar para mais pessoas e para ajudar o nosso canal também. Comenta aí o que está achando do vídeo, de qual cidade você é, para a gente saber da onde que está chegando nosso vídeo. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo que está pegando fogo, está bombástico. E assista até o final para você não perder essa notícia que acaba de chegar. E vamos para o conteúdo. Porque eu sou objeto disso. Eu era objeto aqui da ameaça. Só que ele não faz isso. Ele continua julgando fatos dos quais ele mesmo é interessado. E tudo continua ali como se não tivesse nada acontecendo, vai estar tudo normal. Imaginem vocês se qualquer juiz de primeira instância aí da sua comarca começa a julgar um fato sobre o qual ele mesmo é interessado. Vocês já pensaram? O que aconteceria com esse juiz? No mesmo dia, ele ia receber 500 reclamações, ia receber trocentas representações na corregedoria. O cara ia ser detonado. Mas o Moraes vai ficar todo mundo fingindo ali que, né, que tá tudo bem, que não tem problema. É fingimento do início ao fim. E sobre os atos violentos, bomba no aeroporto, bomba no STF, lembra aquele senhorzinho que né, Deus tenha, se explodiu lá no STF? Ele vai pegando todos esses acontecimentos e vai colocando na conta do Bolsonaro, sem conseguir ligar o Bolsonaro a esses acontecimentos. O Moraes, em nenhum momento, ele afasta as outras causas prováveis desses acontecimentos. Insatisfação popular, com a sensação de ter sido roubado nas urnas, eleições sujas, etc. Não, ele sai botando tudo na conta do Bolsonaro. Isso aqui é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Parece até um meme. Ele fala em golpe militar no 8 de janeiro, sem explicar onde estavam os comandantes, os tanques, as armas. Ele simplesmente fala, ele joga a informação ali, foi o golpe militar, pá, e larga a informação ali e não explica nada. Ah, foi golpe militar, tá, beleza. Cadê os comandantes, cadê os tanques? Cadê as armas? Ele não explica. Cadê as armas? Aí precisou depois o Fux, lá no voto dele, dizer, bom, meu amigo, mas como é que é a organização armada? Não tem nem arma. Nenhuma arma foi apreendida. Ele ainda diz, o Moraes, que o Bolsonaro aceitou discutir estado de defesa, estado de sítio, GLO. Mas vem cá, não são ações constitucionais? Não são ações legais? Estado de defesa, estado de sítio, não estão descritos lá na Constituição como ações constitucionais? Então, é você ser julgado e criminalizado por coisas que a Constituição permite que você faça. São ações de competência do presidente da República. Então, Moraes saiu condenando todo mundo por organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e Moraes sustentou disso tudo o concurso material. Ou seja, o que significa o concurso material? Que todas as penas elas devem ser simplesmente somadas. É porque no direito penal, não vou entrar aqui em detalhes, tem outras regras
de concursos de crimes, né? Quando tem mais de um crime, aí você pode considerar como sendo um crime continuado, você vai aumentar apenas uma fração dos outros, não vai sair somando tudo. Mas ele considerou que aí o concurso é o concurso material, ou seja, você sai somando tudo e acabou. Aí, beleza. Nada que, né, ninguém não tivesse previsto, né? Claro que isso era previsto. E o Fux disse durante o voto do Moraes que ele ia rediscutir sim as preliminares e que não aceitaria a parte. Ou seja, o Fux disse que não aceitaria ser interrompido, porque ele sabe da personalidade do Alexandre de Moraes. Ele sabe que o Moraes ele ia ficar ali querendo subir nas tamancas. O Fux já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que ele ia destruir aquela acusação ali. E que o Moraes ia ficar tentando interferir. Então o Fux já falou, olha, não vou aceitar a parte. E quanto a essa rediscussão sobre as preliminares, o Fux está certo. As nulidades absolutas, como eu falei para vocês, elas não se convalidam. Ou seja, se é nulidade absoluta, ela pode ficar ali permanecendo no processo que ela não vai precluir. Ou seja, ela não vai se convalidar, ela não vai se tornar válida só porque já foi julgada. Não, nulidade absoluta é nulidade absoluta. A qualquer momento você pode levantar a lebre e dizer, opa, nulidade aqui. Ela pode ser apreciada a qualquer momento no processo. As nulidades relativas, elas convalidam, elas precluem. As absolutas, não. Então, se houve uma questão de incompetência mesmo, incompetência do STF, é uma nulidade absoluta. Mas, enfim, vamos falar do voto do Fux. Aí depois veio o Dino, claro, surpresa nenhuma, né? Surpreendeu um total de 0 pessoas, também condenou todo mundo e tudo mais. Aí depois veio o voto do Fux. Sobre o voto do Fux, vamos lá, vamos colocar aqui os pingos nos is. Nesse momento, a gente está com 12.390 telas sintonizadas aqui no TV Injustiça. Pois bem, vamos colocar aqui os pingos nos is em relação ao voto do Fux. Bom, o pessoal está endeusando o Fux, falando, o Fux é maravilhoso, o Fux... In Fux we trust. No Fux a gente confia. Olha só, pessoal, vamos colocar os pingos nos is aqui. O Fux, ele endossou, por exemplo, o inquérito do fim do mundo. Eu espero que vocês não tenham esquecido disso. O único que não endossou o inquérito do fim do mundo foi o ministro Marco Aurélio. Certo? Então, é só para a gente não esquecer, porque o brasileiro tem memória curta. Então, antes de ficar dizendo, o Fux é maravilhoso e tal, lembrem-se que toda essa perseguição que rolou durante todos esses anos teve a assinaturinha ali do Fux, certo? Então, antes de endeusar, vamos sempre lembrar, e eu estou aqui para não deixar isso no esquecimento. O Fux também já condenou réus do 8 de janeiro, certo? Agora ele está dizendo que, né, olhou melhor, mudou de ideia, mas precisamos fazer o resgate da história, e a história é essa. Então, antes de sair endeusando o Fux como um maravilhoso juiz, não esqueçamos que muito dessa perseguição tem, sim, a assinatura, a chancela dele, certo? Então, feito esse disclaimer, vamos lá para o voto do Fux. Voto do Fux absolutamente técnico. Dessa vez ele resolveu votar como um verdadeiro juiz, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, tal. Voto técnico, sem emoção, sem política, como deve ser um voto, como deve ser uma manifestação judicial. Então, neste momento,
neste particular, o voto do Fux foi técnico. E não vou ficar aqui fazendo ressalvas. Começou com as preliminares, falando das nulidades, dizendo que o STF não poderia processar o caso, havia uma incompetência absoluta. E caso processasse, esse processo teria que ser no plenário e não na turma. Ele falou, olha, o Bolsonaro está sendo julgado aqui como um presidente da República. Então, se resolveram julgar, então apliquem as regras para presidente da República. Então, julguem no plenário ou retornem tudo para a primeira instância. Não tem que ser julgado na turma. Então, o Fux, ele votou pela incompetência absoluta, para anular tudo, anula tudo e manda tudo para a primeira instância e começa tudo lá. Mas, enfim, ele falou, olha, o plenário julgou, inclusive, casos sobre presos do 8 de janeiro, pessoas que não exerceram a presidência da República, né? Cidadãos comuns, pessoas sem qualquer prerrogativa de foro. Ele falou, olha, então ou vai para o plenário ou desce para a primeira instância. Aí ele falou, olha, isso aqui é uma banalização da prerrogativa de foro. Isso aqui é um tribunal de exceção. Ele usou, inclusive, a expressão tribunal de exceção, que os advogados, ou pelo menos a maioria dos advogados, pagos a peso de ouro, não ousaram mencionar. Uma expressão, assim, que eu acho que é o que aconteceu, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Temos um tribunal de exceção. Precisou o próprio juiz da Suprema Corte dizer. Vamos assistir aqui. A originária desta corte, nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona, por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção. Tema de competência. Um tribunal de exceção. Então, ainda que o voto do Fux não seja o voto que vai valer no final das contas, porque ele foi minoritário, esse tipo de manifestação conta para a história, conta para os registros históricos. É bom que um do STF tenha dito isso, certo? Ele, inclusive, em algum momento, ele até falou, olha, eu estou até tentando evitar aqui citar nome dos colegas, mas é claro que ele estava se referindo, né, especificamente ao Alexandre de Moraes, né? Vamos ver. Pode verificar. Eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho desconfortável e deselegante. Acho desconfortável e deselegante, mas todo mundo já entendeu, né, de quem que ele estava falando quando falava em tribunal de exceção, autoritarismo, etc. Além disso, ele falou sobre a quantidade excessiva de documentos do processo e o tempo exíguo para que as defesas apreciassem essas provas, que é o que a gente chama de document dumping, que é quando você despeja uma quantidade absurda de documento ali no processo e dá um prazinho mínimo para os advogados analisarem aquilo ali. Como que você vai analisar sei lá quantos terabytes de documentos em meia dúzia de dias? E o Fux falou, fizeram isso, fizeram document dumping com os advogados, de forma que os advogados não conseguiram defender os seus clientes adequadamente. Isso viola a ampla defesa, obviamente. Deixa eu ver se tem... Acho que tem um videozinho sobre isso aqui. Exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa. Engraçado que o vídeo tá passando o áudio, né? Mas o vídeo mesmo acho que não tá. O vídeo mesmo acho que não tá passando, só tá passando o áudio.
Deixa eu tentar de novo. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa. Vocês não estão vendo o vídeo, não, né? De novo. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Então tá aí, é o document dumping, e realmente isso aconteceu. E depois disso, ele passou para o exame do mérito. Então, quanto à organização criminosa, ele disse que esse crime exige uma permanência e estabilidade para a prática de crimes, o que não ficou demonstrado. Então, o delito de organização criminosa, pessoal, não é simplesmente você falar, isso aqui, essas pessoas cometeram um crime juntas, então elas formam uma organização criminosa. Não é assim. Organização criminosa, para ser considerada como tal, ela exige uma permanência e estabilidade, ou seja, tem que ficar demonstrado que aquelas pessoas, elas já se conhecem há algum tempo, já estão agindo na prática de crimes há algum tempo, e essa prática de crime se tornou habitual, corriqueira, se tornou o modo de vida dessas pessoas. Ali, isso não foi demonstrado. Ele fala, não havia nenhuma demonstração de permanência e estabilidade deste grupo para a prática de crimes. Que não ficou demonstrado e nem sequer foi descrito pela PGR. Nada relacionado a crimes anteriores que essas pessoas praticaram juntas, nada, não havia essa permanência e estabilidade, né? Crimes cometidos como um way of life, né? Um modo de vida deles. Não houve essa descrição. Então, como que você vai considerar isso uma organização criminosa? Se não havia crimes anteriores. Além disso, ele falou, o Fuchs, que ainda que houvesse essa organização criminosa, ela não seria armada. Falou o óbvio, né? Mas cadê a arma? Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio, eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e que enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua
elegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.